Amós 6, de 1 a 7, continuando a série que tenho exposto aqui, quando das oportunidades nas terças, ou em momentos que não sejam o domingo pela manhã, que nós temos o texto específico. Hoje nós vamos falar sobre uma nação que é insensível, uma nação insensível principalmente à voz de Deus. Diz o texto: ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, às quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Ramate, e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. Vamos orar. Senhor, nesta noite, à medida que nós meditamos nessa porção das Escrituras acerca da insensibilidade do povo de Israel à tua voz, que diferente deles os nossos ouvidos estejam abertos à tua voz, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar e mantenha a sua Bíblia nesse texto, que nós vamos brevemente meditar nele. Meus irmãos, nós vimos em outros momentos, à medida que nós fomos expondo Amós aqui na igreja, que Deus levanta inúmeros profetas para denunciar o pecado desse povo, mas em vez de lamentar em pano de saco e cinzas, como o povo de Nínive faz em Jonas 3, do 5 ao 9, em vez de buscar a Deus para poder viver, como em outros sermões eu já falei aqui, buscai a Deus e vivei, esse povo ignora Amós. É Amós falando e eles tapando os ouvidos, não prestando atenção naquilo que Amós está falando. Por quê? Porque eles acreditavam ser uma nação invencível. O otimismo deles surge do fato de Israel e Judá terem derrotado a maior parte dos seus inimigos e de eles serem nações poderosas. Só que tem uma coisa: por mais que você tenha vencido, por mais que você tenha tido grandes vitórias, mas a partir do momento que você deixa de ouvir a voz de Deus, você se coloca numa posição de extrema vulnerabilidade, e é aí que as derrotas podem começar a surgir. Não se engane, a vida de crente não é só vitória, só vitória, só vitória. Isso a gente escuta em alguns corinhos, chamados os corinhos de fogo, né? Só vitória, só vitória, só vitória. Não, a gente perde, a gente sofre derrotas, a gente sofre as consequências dos próprios pecados, e muitas dessas derrotas são para que a gente caia em si e volte a ouvir a voz de Deus. Essas derrotas não são para que nós estejamos de uma vez por todas derrotados, aniquilados, mas para que a gente passe a olhar para a necessidade de entender o quanto nós somos dependentes de Deus e o quanto precisamos ouvir a sua voz a nos orientar. O alvo dessa palavra de Amós, desse anúncio, é Samaria. O rei de Samaria era Jeroboão II, mas eles passavam por um momento que eu vou aqui dividir esse momento que eles passavam em 3 aspectos. O primeiro deles era um momento de ruína social. Eles tinham pessoas pobres
que eram oprimidas e injustiçadas. Eles tinham uma corrupção generalizada do judiciário, ou seja, os magistrados tinham se corrompido. Era um momento em que as pessoas exibiam na pior versão a sua devassidão. Mas não somente isso, era um período de embriaguez e imoralidade. Se havia uma ruína social, havia também uma ruína moral e religiosa. Você tinha cultos a Deus, mas também cultos a bezerros de ouro, em Betel e em Gilgal. Mas era também um tempo de ignorância e superstições, de modo que Deus ordena que aqueles cultos que eles estão fazendo, que os louvores que eles estão entregando, que isso tudo pare. E ele chega a dizer: afastem o barulho ou o estrépito dos seus cânticos da minha presença. Por quê? Porque ele não se agradava daquele tipo de adoração. Um povo perdido, que não se tem uma indignação contra a injustiça, é um povo que não cultua a Deus da maneira que ele deseja ser cultuado, é um povo que Deus agora quer ver longe. Por isso que ele diz: o que vocês estão cantando para mim é barulho, afaste isso de mim. Essa é a situação daquele povo. Então, a quem Amós se dirige nesse primeiro momento em que ele fala? Não é um povo como um todo, mas a parte importantíssima desse povo. Ele diz: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Então, o ataque mais importante do profeta Amós se concentra sobre aqueles que são os notáveis da principal das nações. Quem é o mais notável de Samaria? Jeroboão II, que é o seu rei. Mas ele vai também atacar aqui os príncipes, os nobres, os juízes, os sacerdotes e todos os que estavam investidos de algum tipo de autoridade em Israel. Ou seja, ele começa da cabeça, ele começa da liderança. Se o povo estava como estava, não era por vontade própria, mas por uma influência daqueles que estavam investidos de autoridade para encaminhá-los da maneira que o Senhor prescrevia nas Escrituras. Ou seja, a partir do momento que uma liderança se desvia das Escrituras, se torna insensível à voz de Deus, ela não tem como encaminhar o rebanho de Deus confiado a ela da maneira que Deus quer, em santidade, olhando para o lado social da sociedade em que ele está inserido. Esse povo vai ser insensível à voz de Deus e vai ser insensível aos seus semelhantes. É por isso que ele vai falar então com aqueles que lideram esse povo. São pessoas de proeminência na sociedade, alcançaram alguma notoriedade, uma posição no governo, uma posição na sociedade. A segurança dessas pessoas é realçada porque eles são líderes de Israel, uma das melhores e principais nações da época. É claro que para eles é muito importante ser líder de Israel, mas é bom ter o título, mas e abraçar a responsabilidade? Tem muita gente que quer o título, mas abraçar a responsabilidade é outra história. Então, Jeroboão II poderia ser rei, mas ele precisava conduzir os seus súditos de uma maneira que agradasse a Deus, que foi quem o constituiu. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, ou ele tem a humildade para se colocar diante de Deus e debaixo da sua orientação, ou ele vai de mal a pior. Os sentimentos de superioridade desses notáveis eram intensificados porque o povo de Israel dependia deles. E nós dependemos, de certa forma, das nossas autoridades. Nós temos uma dependência no sentido de que
tudo que foi estabelecido por essas autoridades é aquilo que nós devemos fazer, senão estaremos à margem da lei. Então, se alguma lei é criada, nós precisamos acatar e cumprir. Se nós não cumprirmos, nós estaremos sendo punidos no rigor da lei. Então, se é uma autoridade que depende de Deus, suas leis serão para o bem do povo. Então nós dependemos, em certa medida, de que essas autoridades estejam submissas a Deus, para que aí sim possa levar o povo a também ser submisso a Deus. E que as decisões que eles tomarem, nós possamos desfrutar do bem que vem de Deus e que é aplicado por esses líderes. Mas os líderes dessas nações estavam vivendo luxuosamente. Eles não queriam saber dos outros. Se eu tenho tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, se tudo está ao alcance das minhas mãos, por que eu vou me preocupar com quem não tem nada? Eles eram insensíveis ao estado de miserabilidade de muitos do povo, e Amós denuncia esse pecado e anuncia o juízo sobre eles. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência com a nossa realidade, porque no mundo de hoje não existem aqueles líderes de nações que vivem luxuosamente e se esquecem da base da sociedade? É claro que sim. Não existem aqueles que vivem encastelados em seus palácios enquanto muitos são miseráveis? É claro que sim. E óbvio que se é essa a questão, se é esse o contexto, o pecado tem que ser denunciado. E os pecados são denunciados. Primeiramente, nós temos do versículo 1 a 6, 4 pecados. O primeiro deles é a insensibilidade quanto às palavras de juízo que Deus já havia proferido antes, através de profetas. Meus irmãos, esses líderes estavam andando à vontade em Sião. Nós já vimos aqui quantas vezes Amós fala contrariamente a esse estado de letargia dessas autoridades, que não olham para aquilo que tem sido feito, para aquilo que tem sido de forma veemente repreendido, e não mudam a sua conduta. Se tanto se falou, não só Amós, mas outros tantos profetas, em algum momento você tem que mudar essa atitude, mudar essa conduta, mudar o seu comportamento, mas eles continuam andando à vontade. Se você tem andado em um determinado pecado, isso deve lhe incomodar. E se esse pecado é denunciado, o que você deve fazer? Confessar, abandonar e esperar pela misericórdia de Deus. Muda-se a atitude, muda-se a mentalidade, volta-se ao propósito inicial. Não era o que eles estavam fazendo. Eles andavam sem receio. E eles não tinham só um pecado, eles tinham inúmeros pecados. Mas eles não tinham medo nenhum de que alguma coisa viesse a acontecer a eles. E talvez seja esse o pensamento de muitos no nosso tempo, que talvez, pelas coisas que têm praticado, nunca tiveram qualquer tipo de problema. Então eles devem estar achando: Deus está me deixando tranquilo, nada aconteceu, eu vou roubar de novo, eu vou mentir de novo, eu vou enganar de novo. E aí eles continuam vivendo à vontade, sem receio, sem temer qualquer perigo ou castigo por conta de seus pecados. Mas o que é deles está guardado. Quais os motivos para essa insensibilidade, mesmo tendo ouvido tantos profetas e até agora eles não caíram na real? Em primeiro lugar, eles estavam confiantes em seus privilégios espirituais. Amós denuncia os que viviam à vontade em Sião.
Eles estavam confiados numa falsa segurança, pensando que por serem o povo da aliança, nenhum mal lhes aconteceria. Você está achando que você é crente, nenhum mal vai acontecer na sua vida? Tem uma péssima notícia para você: os seus problemas não acabaram. Você lembra daquela expressão, né? Toda terça de noite a gente escutava essa expressão: seus problemas acabaram, chegou o produto tal Tabajara. Mas a nossa fé não é uma fé das organizações Tabajara. Seus problemas não se acabam quando você decide se ligar ao Senhor e viver para Ele. Pelo contrário, talvez seja o momento em que você vai enfrentar a oposição da sua casa. Talvez seja o momento que você vai enfrentar a oposição dos seus amigos. Talvez seja o momento que você vai enfrentar a oposição dos seus colegas de trabalho. E é um momento em que você vai enfrentar a grande oposição da sua carne. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A sua cabeça e o seu coração, preenchidos com a palavra de Deus, vão estar sempre pensando que você deve fazer determinada coisa, mas a sua carne vai estar pedindo outra. E essa batalha vai ser travada sempre. Em determinados momentos, talvez a gente vacile, ceda às tentações. É o mal nos alcançando. Esse povo pensava que nunca iria acontecer nada, mas o pecado continuava sendo uma prática da vida deles. É óbvio que se Deus é justo, coisas irão acontecer a esse povo. Segundo lugar, eles estavam confiantes na posição privilegiada geograficamente que eles tinham. A cidade de Jerusalém e a cidade de Samaria foram edificadas sobre montes. Samaria estava fincada no alto da montanha, cercada de muros. E nesses muros, ela se sentia muito bem protegida. Mas não eram só muros que davam proteção, ela estava adornada de muitos castelos. Samaria era rica, era opulenta, era intransponível aos olhos humanos. O autor Russell Norman Champlin vai afirmar que a cidade era tão exaltada aos olhos dos israelitas, que em seu orgulho estúpido, eles chamavam de a maior cidade da terra. Imagine aí, nós moramos na maior cidade da terra. Era muito orgulho no coração deles, era muita confiança. E a confiança deles estava na posição geográfica e no poderio econômico e militar. Só que, meus irmãos, onde está a nossa segurança? Está nos muros da cidade? Não. Nós acabamos Neemias faz uma semana, e a gente viu que os muros estavam derrubados há tempão, né? Mais de 100 anos, ninguém nem mexia. A nossa segurança está no dinheiro que nós temos? Não dá, né? Até porque a gente não tem esse dinheiro todo. E mesmo que tivesse, não dá para se segurar no dinheiro, porque uma hora ele pode acabar. A nossa segurança está no poderio militar da nossa pátria. Deus queira que a gente nunca enfrente uma situação de guerra em que o nosso exército precise ser acionado. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos bravos e valentes soldados. Estou dizendo que a gente não pode se confiar neles. Nós não devemos colocar nossa confiança nos homens importantes que estão sobre os altos montes, como o povo de Samaria, mas a gente deve colocar a esperança apenas em Deus. O Salmo 121, 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para os montes. O povo de Samaria devia fazer isso, eles estavam nos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Mas em terceiro lugar, eles estavam confiantes na sua posição social. Os governantes e a classe aristocrática de Samaria eram compostos de homens notáveis, homens ricos, homens nobres, que estavam lá nos seus palácios vivendo num luxo extremo, se banqueteando e ouvindo o som das suas liras. Eles viviam rodeados de riquezas mal adquiridas, nas custas dos pobres. E eles faziam festas cheias de bebedeira, desfrutavam das bênçãos, entre aspas, dessa elevada posição social. O comentarista Warren Wiersbe vai dizer que os homens ilustres do governo de Israel eram da opinião de que a nação estava segura e protegida. E o povo fazia o quê? Acreditava neles. Como hoje em dia as pessoas acreditam nos especialistas políticos e nas pesquisas de opinião. Se chega alguém que diz assim: olha, eu sou especialista em segurança pública, eu estou dizendo que Campina Grande não tem nenhum acidente de moto fatal, nenhum tipo de homicídio, e não está sendo usado na cidade arma de fogo. Você vai acreditar nessa pessoa? Bom, não, porque a gente conhece a realidade de Campina Grande e as pessoas têm morrido, né? Arma de fogo tem sido usada em todo canto. Mas se a gente é de fora e o especialista está dizendo, bom, ele é especialista, eu vou acreditar. A gente acredita em determinadas coisas quando pessoas de posição elevada falam, mas a gente não pode engolir todas as coisas. Essa nação não estava protegida, não estava segura coisa nenhuma, porque quem protegia eram os governantes, mas os governantes não protegem, quem protege é Deus, e os governantes não olhavam para Deus, e não levavam o povo a olhar para Deus. Então o primeiro pecado deles, uma insensibilidade grande a Deus, porque eles achavam que não precisavam de Deus para absolutamente nada. Eles se confiavam nas suas próprias características. Mas há um segundo pecado que é denunciado por Amós, é a falta de discernimento quanto ao que aconteceu com outras localidades. Veja comigo aqui no versículo 2. Vão à cidade de Calné e olhem. Vocês acham que vocês estão bem? E o que vocês fizeram até agora não vai ter consequências? Olha Calné, vão lá, vejam. E quando saírem de lá, vão à grande cidade de Ramate. Depois, desçam até Gato dos Filisteus. E ele pergunta: será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Veja só, Calné, Ramate e Gato dos Filisteus, as três localidades foram subjugadas pela Síria. As três. Calné, a identificação dessa cidade não é muito certa, mas provavelmente é a cidade que é mencionada em Isaías 10, 9. Lá aparece como Calno. E essa cidade foi conquistada por Sargão II da Síria em 710 a.C. Quando ele fala da grande Ramate, é localizada ao norte de Dan, no rio Orontes, na Síria. Ela também foi conquistada pelos assírios e só foi restabelecida ao controle de Israel por Jeroboão II. Está lá em 2 Reis 14, 23 a 25, diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria, e ele reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gate-Hefé. Então veja, Jeroboão II fez tudo o que
Jeroboão já tinha feito, não se afastou de nenhum dos pecados, não voltou atrás de toda a devassidão que tinha sido instalada naquele local. E ele fala da terceira localização, que é Gate, que é uma das 5 principais cidades dos filisteus. Bem no comecinho lá de Amós, ele fala sobre Gate. E Hazael, rei da Síria, ataca e conquista a cidade de Gate. Está lá em 2 Reis 12, verso 17. Amós leva o povo de Israel a questionar: essas 3 cidades que foram conquistadas pelos assírios, elas são melhores e mais protegidas que estes reinos? A resposta é um sonoro não. Tudo que a gente tem aqui, esse povo também tinha. Todo esse poderio, eles também tinham. E mesmo assim foram capturados, e mesmo assim foram conquistados. Os territórios deles eram maiores? Sim, eram maiores. E veja, mesmo maiores, eles foram conquistados. Imagine o que vai acontecer com um território infinitamente menor. O que Amós está dizendo é o seguinte: líderes do povo, notáveis da principal das nações, percebam que ao redor de vocês tem 3 localidades que foram atacadas pelos assírios e foram dominadas. Vocês são menores que eles. Vocês não são melhores do que eles em relação ao poderio financeiro, bélico, de exército, nada. Se eles foram, imagine o que vai acontecer com vocês. É um alerta. Há um terceiro pecado. Eles pensavam que o mal nunca chegaria. Versículo 3. Vocês imaginam que o dia mal está longe. A gente é o povo de Deus. Mal? Nenhuma praga chegará à minha tenda. Não é isso que diz a palavra? Então, posso viver do jeito que eu tiver, né? Só que aí ele diz: mas vocês estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vivendo como vocês estão vivendo, vocês estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. O dia do juízo já havia sido mencionado por vários profetas. Eles achavam que esse dia estava longe. Mas, meus irmãos, é necessário que a gente aprenda com os erros dos outros. É por isso que ele falou das outras 3 cidades. Tem gente que vê seu semelhante bater com a cara na parede, se prejudicar por conta das suas atitudes impensadas. Aí essa pessoa, mesmo vendo o outro errar, diz assim: não, mas eu vou tentar também. Deu errado com ele, mas talvez comigo não dê. Meu irmão, você já viu que não dá certo? Não queira provar, não queira pagar para ver. Inteligente é o que aprende com os próprios erros, mas sábio é o que vê o outro errando e diz: não dá para mim. É necessário que a gente não tenha que passar por dificuldades desnecessárias por falta de discernimento. Eles estavam apressando a chegada do rei da Síria. O trono da violência era o rei da Síria. Os assírios eram conhecidos por terem construído o seu reino na base da violência. Os seus guerreiros eram conhecidos pela crueldade deles, pela barbaridade com que eles lutavam e deixavam em maus lençóis aqueles que eram dominados por eles. Mas ainda mais um pecado que é denunciado: uma indiferença para com a situação do povo. Versículo 4 até o versículo 6. Vocês dormem em camas de marfim. Eu nem sei o que é isso. Eu acho que você também não sabe o que é isso. Nós dormimos em cima de cama box. É um pouquinho de madeira, um pouquinho de espuma. Se o cupim comer, o que é que a gente faz? Joga fora. Mas se fosse cama de marfim, a gente estaria seguro, não é isso? Então, a cama de marfim não só é riqueza, mas também segurança, porque o cupim não vai comer o marfim.
É muito mais elaborada aquela cama de marfim. Mas ele vai dizer: vocês se espreguiçam sobre os seus leitos. Você amanhã, 5 horas para 5:30, vai estar acordando igual a minha pessoa. Se você tem carro, dê graças a Deus. Se não, você vai pedir um Uber, vai pedir um ônibus para chegar no seu trabalho. Se passar desse horário de 5, 5:30, 7 horas, você não chega no seu trabalho, garanto a você. Principalmente se você mora por aqui como a gente. Você não pode se dar ao luxo de apertar lá o despertadorzinho, modo soneca, e se espreguiçar no seu leito, porque você tem que trabalhar, você tem horário, você tem um cartãozinho lá para trincar, você tem uma biometria para marcar quando chega no seu trabalho, você tem responsabilidades. Mas quem é notável, não tem que trabalhar não, ele está lá muito bem, tranquilo. Então, ele se espreguiça no seu leito, tranquilo demais. Eles comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Difícil, né, ver isso. Imagine aí quando você pensa: o que vai ser meu almoço especial de domingo? Só carne sem osso, né? Salsicha, fiambre e ovo, que é o que dá para comprar. Mas enquanto isso, tem pessoas que estão encasteladas na nossa nação, comendo o que o pastor Rony já falou, fazão com mel. Eu não sei nem como é isso. Mas eu desejo que um dia ele coma. Mas imagine, comendo tudo do bom e do melhor e dizendo: pode vir mais, pode vir mais. E pessoas trazendo e servindo. E qual é o grande esforço que a pessoa tem? Levantar o garfo, levantar o copo, limpou ali, está tudo certo. Mas as outras pessoas não têm. Qual é a culpa que existe na consciência de muitos desses? Nenhuma. Mas tem mais coisa. Eles ficam cantando à toa ao som da lira, e como Davi inventam instrumentos musicais. É tanta alegria por ser rico, que ele pega a faca e fica batendo lá na taça, fazendo sons e cantando abobalhadamente qualquer coisa, cantando à toa. Me diga, meu irmão, do jeito que você está hoje, você tem como cantar à toa? Você tem como sair da sua casa cantando bem muito aí no meio da rua? Bom, se você não tiver vergonha, pode cantar. Mas certamente, na maneira que as coisas estão hoje, se alguém estiver cantando no meio da rua, alguém vai falar: o quê? Maluco, está cantando por quê? Se você sai com R$100 de casa e volta com 2 sacolinhas, é a mistura e a limpeza, acabou, não dá mais do que isso. Você não pode estar tão assim à vontade. Por quê? Porque as coisas são muito difíceis de conseguir. Deus nos sustenta? Sim, mas nós sabemos que Ele ordenou que fosse com o suor do nosso rosto que a gente conseguisse esse sustento. Nada cai do céu a não ser chuva. Você não pode ficar sentado na sua cadeira dizendo assim: Deus vai mandar. Claro, Deus vai mandar um emprego para você trabalhar e se sustentar. E você tem que fazer o melhor nesse emprego para que você não perca a bênção que Deus lhe deu, para que você mantenha aquele posto de trabalho, e para que você não seja indiferente àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas tem mais: bebem vinho em taças e se ungem com mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Realmente, quando eles bebem vinho em taças e se ungem com mais excelente óleo,
quando eles consomem tudo isso de maneira desordenada, sem critério, eles perdem os sentidos. Essa é a visão que Amós quer colocar aqui. Sabe a preocupação que eu acho muito interessante, a preocupação que algumas pessoas têm de dizer assim: eu não posso comer nenhum bombom de licor porque eu posso ser pego na blitz da lei seca, né? Não, você não deveria nem pensar nisso. Você não deve colocar um pingo de álcool na sua boca. Porque se um bombom de licor você é pego na lei seca, é sinal de que com aquilo ali você pode perder os sentidos e os reflexos para dirigir. É sinal de que o álcool faz você perder o sentido e a direção da sua vida. Eu nunca vi bêbado tomar boas decisões. A primeira má decisão que ele tomou foi de começar a beber. Imagine agora uma liderança que é movida a vinho, a bebedice, a danças, a festas, mas não se aflige com a ruína de José. Ou seja, não se aflige com o povo passando necessidade. Que tipo de liderança é essa que não olha para o povo, para as necessidades do povo e sente qualquer coisa no coração? Que tipo de insensibilidade é essa? Que vê a opressão do pobre, vê as dificuldades que ele passa e não está nem aí. Amós denuncia esse pecado também. Mas a gente já vai caminhando para o final porque é pecado demais. Mas esse pecado tem castigo. Tem gente que diz assim: Deus é amor, Deus me ama, Deus não vai fazer nada comigo. Mas a vida da pessoa é pecado. Pecado, 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 pecado. Aí eu tenho que lembrar essa pessoa que Deus é amor, mas Deus é justiça. Por que esse mundo não consegue entender que Deus é amor, mas Deus também é justiça, que Deus é misericórdia, mas Deus também é ira? Que todos os seus atributos estão reunidos na mesma pessoa e nenhum se sobressai ao outro. Porque eles não vêm para a nossa escola bíblica dominical, né? As pessoas do mundo não têm entendido o que a palavra de Deus diz. Elas estão insensíveis à voz de Deus. E elas acham que um Deus que não é somente amor, não é um Deus que seja interessante de seguir. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é amor. Mas justamente por Ele ser justo, Ele castiga o pecado. Você acha realmente que Deus é mau porque Ele castiga uma liderança como essa? Não, eu acho que isso faz parte da bondade de Deus para com o seu povo. Porque se esses aqui fazem realmente parte do seu povo, Deus não permitirá permanecer no erro. Se nós somos povo de Deus, Ele não permite que a gente continue no erro. Então Ele vai mexer com a estrutura para que esse povo volte àquilo que Ele estabeleceu como certo, como correto, como justo. Versículo 7: portanto, vocês, notáveis da principal das nações, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro e cessarão as festas dos que gostam de se espreguiçar. Não é isso que vocês gostam? É de se espreguiçar, de dizer que as coisas que vocês fazem estão corretas, porque fui eu que dei essa riqueza a vocês, mas não foi? Pois é, toda essa festinha vai cessar, vai acabar com tudo isso. Vocês são os primeiros que serão levados para o cativeiro. Então os que assim procediam seriam os primeiros levados em cativeiro quando o trono da violência chegasse. Vocês acham que nenhum mal vai surgir, vai aparecer para vocês? Tudo bem, eu digo, o mal vai aparecer, vocês estão apressando esse mal, apressando o trono da violência, e quando esse trono chegar, vocês são os primeiros.
Israel seria conquistado como Calné, como Ramate, como Gade. Os notáveis seriam levados escravos para o cativeiro assírio. Lembra do Sargão II, que tomou Calné em 710? 12 anos depois, ele chega e conquista Samaria. Ele captura primeiro quem? O rei Osés. O rei é o primeiro capturado. Cessou o banquete dos que viviam à vontade, dos que viviam insensíveis à voz do Senhor e ao clamor do necessitado. O que é que a gente pode aprender com isso? Primeira coisa, é que o mesmo Deus que levanta Amós para denunciar o pecado da indiferença para com o necessitado, é o Deus a quem servimos e que continua a aborrecer esse tipo de conduta. Olhar para o necessitado e não fazer absolutamente nada é pecado. Tiago nos diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Nós não podemos ser insensíveis à dor do nosso semelhante, às necessidades do nosso semelhante, porque não foi assim que nós fomos ensinados pelo Senhor na sua palavra. Segunda questão: não pode haver no nosso meio qualquer descaso para com a situação do mais pobre. É preciso que haja iniciativa da nossa parte em socorrê-lo, compartilhar com ele daquilo que graciosamente o Senhor nos dá. Por isso que a gente precisa louvar a Deus por iniciativas como sou prova disso. Por isso que nós devemos louvar a Deus por cada irmão que traz aqui o seu quilo de alimento para que famílias sejam socorridas. Por isso que a gente deve manter essa mesma fala, não só no primeiro domingo do mês, mas durante todo o mês. Porque a fome não é só na primeira semana, a fome é durante todo o mês. Então, se você tem a condição dada por Deus de compartilhar, faça isso. Não pode haver no nosso meio descaso. Eu estou bem alimentado, Deus tome conta daquelas outras pessoas. Não é assim. Eu estou bem alimentado, mas se o meu irmão do lado não tem o que comer, que eu pelo menos divida. E é muito interessante, meus irmãos, as pessoas que mais compartilham, que mais têm o coração aberto, são as que às vezes menos têm essa condição, mas elas se sentem felizes em compartilhar. Que a gente se sinta feliz em poder compartilhar da graça de Deus para conosco, com aqueles que menos têm. Terceira e penúltima: apesar de ser uma palavra dirigida para os líderes, os notáveis da nação, algo que se aplica a todo cristão, nós devemos estar atentos à injustiça ao nosso redor. Nós podemos pedir perdão a Deus pela nossa insensibilidade quanto aos necessitados. É claro que às vezes a gente vê as pessoas no meio da rua, nos sinais, nas calçadas, e dependendo da atitude delas, a gente não se sente tão sensível assim. Claro que tem gente que está no meio da rua, que o recurso que pega é para uma droga, é para gastar com aquilo que não vai servir para a manutenção dela, vai desviar para outras coisas. Mas no geral, a gente percebe que é uma situação comum do nosso mundo de 8 bilhões de pessoas, que haja a presença de muitos desvalidos, que saem de manhã sem comer e às vezes voltam para casa sem colocar nada na boca. E às vezes a gente até tem alguma coisa, mas a gente se torna insensível por conta dos casos que não são os ideais. A gente deixa de abrir o saco do pão que está
no banco de trás do carro e pegar 2 pães e dar para aquela pessoa que está com fome, porque a gente já viu que outro jogou fora o pão, ou então trocou por outra coisa. Às vezes a gente deixa de pegar um pacote de bolacha recheada e dar para uma pessoa, porque a gente não sabe se ela não vai trocar por outro. Não interessa o que ela vai fazer, problema dela. Mas eu não posso ser insensível à necessidade. Entende? É a mesma coisa que às vezes a gente diz assim: não, eu não vou dar o recurso para aquele projeto, porque eu não conheço aquele projeto, eu não sei o que eles vão fazer. Não, o recurso está na sua mão. O que é que você deve fazer? Compartilhar. O recurso chegou na mão daquela outra pessoa que vai fazer aquele determinado projeto. O que é que você deve fazer? Orar, para que Deus dê sabedoria para a execução do recurso. E não reter o recurso, esconder a sua mão, porque você tem dúvidas sobre o que vai acontecer ou não. A gente tem que pedir a Deus perdão pela insensibilidade quanto às necessidades. Pedir a Deus que abra os nossos olhos e os nossos corações para a situação daqueles a quem devemos estender a mão, tratando-os com amor e compaixão. Então, se você acha que dar dinheiro a determinada pessoa no meio da rua não vai ser interessante, então peça a Deus que lhe mostre a quem você deve dar. Senhor, bota na minha porta. A primeira pessoa que bater na minha porta aqui, que estiver pedindo um alimento, manda essa pessoa, manda uma pessoa pedindo roupas. Eu vou ali fazer uma seleçãozinha de roupas, eu vou dar um pouco de roupas a ela. A gente está chegando numa época que talvez fique frio, né? A gente nem sabe mais se vai ficar frio, está tão quente. Mas é uma época que normalmente fica fria, finalzinho de maio, começo de junho. E é triste, meus irmãos, ver gente no meio da rua, assim, dormindo em cima de papelão. A chuva cai e a pessoa está ali. Vê na hora tem uma pneumonia, porque a roupa vai secar do corpo. Se é que vai secar. E as pessoas revirando ali os tonéis de lixo para ver se encontra alguma coisa que ainda esteja em condição de ser consumido. Pedir a Deus que nos deixe sensíveis a essas situações e que nos mostre de fato quem é necessitado, quem precisa ser ajudado, quem quer ajuda, principalmente, e contribuir para o suprimento dos nossos semelhantes. Às vezes a gente tem um coração muito aberto para trazer as feiras aqui para a igreja, mas e as pessoas que estão ao nosso redor, estão bem perto da gente, na rua, no bairro, no trabalho, que você sabe que não tem tanta condição assim, elas também precisam, e você pode suprir aqui, mas também suprir nesses outros ambientes. É muito importante que a gente mostre também esse amor e compaixão que o Senhor tem pelo necessitado em outros ambientes que não seja igreja, porque aqui a gente entende que isso é necessário, mas não é todo lugar que é assim não. Então você que faz parte de uma repartição pública, tem uma grávida lá, começa a falar com um e com o outro, faz um enxoval para ela. Naquele momento que ela estiver prestes a ter a criança, como a gente faz aqui, faça lá também, mostre, olha, a iniciativa pode até ter sido minha, mas é o grupo que está ofertando. Ou seja, você com a sua atitude vai estar também ensinando os outros acerca de amor, acerca de compaixão, e fazendo diferença no meio daquelas pessoas. Não só pregando, mas principalmente vivendo o que se prega. E por último, sejamos gratos por Cristo, em quem temos um Salvador que sofreu a indiferença, o descaso desse mundo, para que no tempo oportuno Ele fosse exaltado soberanamente e fosse o Redentor do povo que não tinha qualquer merecimento. Ele entende as nossas necessidades, Ele entende as nossas dores, Ele entende os nossos anseios.
Ao vir a essa terra, Jesus sofreu, foi humilhado, foi traído, foi alvo de injustiça. E hoje, como nosso Senhor e Salvador, por meio de quem nós chegamos ao Pai, Ele nos ouve, nos atende e nos socorre pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós éramos os desvalidos, que não tínhamos a quem recorrer, até que Cristo veio, nos salvou, nos sustenta e nos levará para junto do Pai. A Ele nós damos graças, a Ele nós damos honra, glória e louvor para todos sempre.